Olá pessoal, estamos aqui de novo para dar continuidade em nossas histórias para o meu canal Nil Santos e o quadro Um Banco de Histórias. Mas primeiro, vamos rodar a vinheta. Então, hoje eu estou aqui num lugar maravilhoso, uma paisagem incrível. Pode ver ali no fundo, fazer uma panorâmica aqui para vocês verem. Realmente espetacular. Olhem só. Eu vou ali, ter uma pedra ali, vou sentar ali para contar a história de hoje. O solzão tá ardido que está vendo, mas está uma maravilha. Aqui tem um lugarzinho bem gostoso. Olha só, lá no fundo tem até cavalos. Olha só que maravilha. Tem uma pedra aqui. Deixa eu sentar aqui pra gente bater papo. A história que eu vou contar de hoje como vocês estão sabendo, eu morava lá em Nova Fátima, uma cidadezinha bem pequena hoje, e naquela época era ainda muito mais pequena. E o meu pai, conforme vocês sabem, quem tem acompanhado aí meus vídeos, meu pai ele era agricultor, plantava cebola, entre feijão, arroz, milho, mandioca, batata. Ele também era hortalista. Isto. E chegou uma época que meu pai, se não me engano, lá por 1969, mais ou menos, meu pai resolveu montar uma feira na cidade. Então meu pai foi quem teve o projeto, a ideia de montar a primeira feira livre de Nova Fátima. Só que as coisas não saíram muito bem como ele planejou. Mas aconteceu uns fatos engraçados por conta desta feira, que daí acarretou muito trabalho em casa, né? Vocês sabem que quem trabalha no campo é muito trabalho para se fazer. E assim minha mãe, para facilitar o trabalho, eles compraram um fogão a gás. E eu até então não tinha lembrança de ter visto um fogão a gás. E engraçado que o fogão veio completo, inclusive com 2 botijões cheios. O pessoal fala cota, né? E aquilo colocou ali na cozinha, do lado do fogãozinho a lenha. E era muito curioso, né? Tinha até um cheiro peculiar. Hoje o cheiro de gás é meio estranho, né? Não é um cheiro agradável. Mas tinha um cheirinho gostoso. E eu ficava muito curioso para saber como é que aquilo tinha fogo. Bom, para ainda melhorar mais, aliviar mais a questão de trabalho para minha mãe, eles resolveram contratar uma funcionária do lar, a dona Vicentina. Essa Vicentina era uma senhora, não sei se era separada, viúva, não me recordo, e ela tinha assim uma aparência de índia, tinha um cabelão preto, brilhoso, bem comprido. E eu lembro que ela sentava assim à tarde, e ali ela lavava, secava com uma toalha ali, e fazia uns coques enormes. E era muito bonito aquilo, e eu ficava admirado com aquilo.
Bom, como a feira não foi não teve aquele resultado que meu pai esperava, ele então, eu não lembro agora quanto tempo durou, mas durou muito pouco tempo. Inclusive eu tenho fotos dessa feira, foto preto e branco ainda. Infelizmente eu não vou pôr aqui no vídeo porque, conforme vocês estão vendo, eu estou numa fazenda aqui em Minas Gerais e não tenho acesso a essa foto aqui. E porque eu quero soltar esse vídeo ainda este ano. E como eu só retorno o ano que vem, né, não tem como colocar essa foto. Mas numa próxima oportunidade, que de repente eu coloco essas fotos aí. E então a feira tinha a barraca do meu pai, que ele vendia tanto verduras como feijão, milho, pipoca. Ou seja, era uma feira, acho que a maior banca que tinha era do meu pai. E era uma tenda assim, uma cobertura. Hoje se usa muito aquela lona amarela, né? Bem tradicional para feira. Apesar que tem azul, tem verde, né? Mas a amarela é que mais se destaca. Mas ele usava assim um tecido, parecendo um tecido de algodão branco. E ficava muito bonita aquela feira. Mas infelizmente não prosperou. Mas aí aconteceu o seguinte: como as coisas não deram certo, essa dona Vicentina, ela, apesar que ela cumpria aquilo que combinou com a minha mãe, né? Mas por conta da feira não ter dado certo, a minha mãe resolveu dispensá-la. Porém, depois assim, seguindo a estradinha, depois da casa do meu pai, onde nós morávamos, tinha o senhor Antônio Pernambuco. Eu já até citei esse senhor aqui nos meus vídeos, porque ele era muito amigo do meu pai, e onde meu pai ia, ele também ia. Assim, em termos de mudança, sabe? Eu acho que nós fizemos umas 3 mudanças e ele sempre acompanhou a gente. E ele era viúvo, né? E fazia pouco tempo que ele era viúvo, ele tinha lá o espaço dele, era um homem muito trabalhador, era um pernambucano. Ele tinha assim uma deficiência de um dos olhos, era cego de um olho, né? E era um homem pequenininho de estatura, porém muito forte. Tinha uma força esse homem que só vendo. E uma das coisas que eu mais admirava desse homem era na hora do almoço dele. Esse homem comia. E era muito engraçado que ele pegava aqueles pratos, aquele fundo assim, colocava feijão, umas 2, 3 conchas de feijão, depois vinha outra 3, 4 conchas de arroz, virava, e depois vinha a mistura, e mistura para ele era 3, 4 pedaços. E depois farinha. Ele pegava a lata assim e jogava ali, eu não sei, mas eu acho que ele colocava bem umas 150, 200 gramas de farinha, de mandioca, né? E aquilo ficava tão lotado, aquele prato, que eu ficava observando como é que ele começava a comer. Daí ele ia pegando bem nos ladinhos assim, arrumando, né? E ele só usava o garfo. E de repente e pimenta. Gostava de uma pimenta que não era fácil. E de repente ele detonava aquele prato. Era muito bonito ver aquilo. Que apetite. Mas também o homem gastava uma energia. E então ele passava lá na frente de casa, porque para ir na casa dele tinha que passar na frente da minha casa. Ele viu a Vicentina. E os dois ali acabou que rolou um clima entre eles. E assim, no dia que a minha mãe dispensou ela, ela pegou e falou para mim, falou assim: olha, fala pro Antônio, que o nome dele era Antônio, né? Que eu estou esperando ele lá na venda de Mané Nunes. Essa venda do Manuel Nunes era uma venda bem na chegada nas cidades assim, que eram os amigos do meu pai, eles tinham uma venda.
uma espécie de armazém pequeno. E nos fundos era a residência deles. Então ela falou, pediu para que eu avisasse o seu Antônio que ela estaria esperando ele lá na venda do Mané Nunes. Eu não lembro o horário assim que ela foi embora. Acredito que meu pai tenha levado ela, porque a gente morava no sítio, 6 quilômetros de distância, né? Sei dizer que quando foi assim, bem no finalzinho da tarde, de repente eu vejo o seu Antônio passando com o seu belo cavalo preto e a Vicentina na garupa. Então ali eles tiveram uma união por muitos e muitos anos. Ela já tinha alguns filhos, eles acabaram tendo mais filhos. E essa mulher, tanto ela como o seu Antônio, eu perdi o contato com eles faz muito tempo. Ele eu vi, eu acho que em 2002, já estava bem idoso, inclusive ele era mais velho do que meu pai. E a dona Vicentina eu nunca mais soube dela. Agora, interessante, que eu citei aqui, o belo cavalo preto. Então, esse seu Antônio, ele comprou esse cavalo, era um cavalo todinho preto, mas era um preto brilhante assim, sabe? Coisa mais linda, né? Mais lindo. E é o mesmo cavalo que eu montei quando eu fiz aquela presepada lá. Lembra do vídeo do incendiário? Se você não viu, é só procurar aí que você vai encontrar. Era o melhor cavalo da região. Machador, um cavalo manso, forte, enorme. E esse cavalo foi um sucesso naquela região. Tá passando aqui um carro. Passou. Vamos continuar. Então, esse seu Antônio, ele estava nessa época muito bem sucedido, apesar que a gente morava numa fazenda que não era nossa. Eu não lembro se a gente era porcenteiro, era meieiro, alguma coisa assim. E ele tinha ali no espaço dele, no rancho dele, cabritos, tinha muita galinha, tinha porcos e também tinha esse cavalo. Era um cavalo espetacular. Você podia colocar uma criança em cima dele assim, que o bicho saía e provavelmente a criança não cairia de tão machador que era, e era uma beleza aquele cavalo. Bom pessoal, então essa é a história de hoje, última história de 2024. Eu ando assim um pouco afastado, mas eu quero, se Deus permitir, em 2025 voltar com tudo, contar minhas histórias para poder acelerar isso aí, chegar na minha adolescência, na minha juventude, até na minha época já adulto, né? Que tem muita história para contar. E neste momento eu quero desejar a todos vocês uma feliz passagem de ano, que sejam momentos de paz, de reflexão, né? E que tenhamos aí um 2025 também de paz, de realizações a cada um de vocês, ok? Que isso tudo com as bênçãos de Deus. Um abraço fraterno, um beijo no coração de vocês e até o ano que vem, se Deus quiser, com a primeira história de 2025. E não se esqueça, dá um joinha aí, tá? Compartilha minhas histórias, né? Curta, né, se inscreva no meu canal para que você possa estar recebendo as minhas histórias, ok? Fui! Beijão para vocês! Feliz Ano Novo!